Fala pessoal, beleza? Estamos iniciando aqui o terceiro vídeo desse primeiro módulo, que é o módulo sobre cinemática escalar, o primeiro módulo, módulo 1, né, do curso de física que eu estou montando aqui no canal. E aí, nesse terceiro vídeo, a gente vai falar de um tópico muito importante na cinemática, que é como que a gente pode calcular o deslocamento a partir de um gráfico. Como que a gente relaciona o deslocamento com a área de um gráfico. E esse vai ser o assunto da aula de hoje. A parte de teoria vai ser muito rapidinha, diria que menos de 5 minutinhos, tá? E aí depois a gente vai para a parte de conta, resolver aí alguns exercícios de vestibular, legal? Então vamos lá. Vamos para a nossa lousinha. Então, aqui está a nossa lousinha, né? E vamos para ela, tá? Bom, gente, para começar, vamos lá. Deixa eu colocar aqui um gráfico para a gente brincar em cima, tá? Então tá aqui. E aí o que eu vou fazer? Opa, girei o negócio. Esse gráfico vai ser um gráfico da velocidade em função do tempo. Tá? Então, o gráfico da velocidade em função do tempo. Vamos fazer o seguinte, vamos supor que a velocidade é constante, tudo bem? Então, eu vou supor que a velocidade é constante. Então, deixa eu pôr uma régua aqui, né? Se a velocidade é constante, o gráfico da velocidade pelo tempo, reparem que aqui não é gráfico de posição, nos primeiros vídeos eu falei de gráfico de posição, né? Aqui a gente está falando do gráfico da velocidade, tá? Então vamos supor que a gente tem uma velocidade que é constante, beleza? No tempo, do jeito que eu desenhei aqui, tá? Ela vale v, tranquilo? E aí eu quero calcular qual foi o deslocamento realizado pelo corpo em um intervalo de tempo. Então, por exemplo, um intervalo de tempo entre um instante de tempo t1 e um instante de tempo t2. Ora, como a velocidade é constante, eu posso escrever o seguinte, eu posso escrever que a velocidade é igual ao deslocamento dividido pelo tempo. Como a velocidade é constante, eu posso dizer isso. Tá? A velocidade instantânea é igual à velocidade média. Né? Bom, aí eu posso passar esse ΔT multiplicando e aí ficar com o seguinte, eu posso ficar com ΔS é igual a V vezes ΔT. Acontece que o ΔT eu posso abrir como sendo... então aqui fica o V, né? O ΔT eu posso abrir como sendo T2 menos T1. E aí, gente, se vocês prestarem bem atenção, isso aqui é simplesmente essa área. Né? Esse carinha aqui, ó, V ΔT, o ΔT atua como a base de um retângulo e o V como uma altura. Então eu posso pensar que isso aqui é o ΔT. Eu posso pensar que isso aqui é a altura, que é o V. Né? E a área deste retângulo aqui vai ser o deslocamento. O deslocamento é exatamente igual à área embaixo da velocidade, da curva, né, que representa o gráfico da velocidade. Legal, um assunto que é uma ideia bem legal, né? E aí agora eu vou passar uma segunda ideia para vocês. E se a velocidade não for constante? E se a velocidade não for constante? Por exemplo, vamos supor que eu tenha a seguinte situação. Eu tenho agora uma velocidade que não é mais constante, tudo bem? Uma velocidade aqui que varia como função do tempo. Então eu tenho o gráfico da velocidade como função do tempo. E agora a velocidade não é mais constante. Então eu tenho aqui um instante de tempo inicial, que eu chamo de T1, e aí aqui eu tenho um instante de tempo final, que eu chamo de T2. Nesse caso, é fácil perceber que a velocidade não é constante. Repara que para cada instante de tempo, eu vou ter um valor diferente de velocidade, né? De modo que ela não é constante. Aqui, para todos os instantes de tempo, eu tenho sempre o mesmo valor de velocidade. Aqui não, se eu pego, por exemplo, este instante de tempo T1, a velocidade está aqui. Se eu pego esse instante de tempo T2, a velocidade está aqui, ela é maior. Tá? Então, nesse caso, conforme o tempo passa, a velocidade está aumentando. Será que se eu pegar a área aqui, a área embaixo dessa curva, mesmo no caso em que a velocidade não é constante,
eu posso dizer que essa área é o deslocamento? Será que eu posso dizer isso? E a resposta é sim, eu posso dizer isso. A área sobre a curva da velocidade em função do tempo. Então, se eu tiver o gráfico da velocidade em função do tempo, a área embaixo do gráfico sempre vai me dar o deslocamento. Tá? Sempre. Tudo bem? Quando vocês aprenderem no ensino superior, para quem for fazer a engenharia ou afins, né, cursos de exatas, vai aprender a integrar. Aí você vai aprender que a integral é a área embaixo de uma curva. E é exatamente isso. O deslocamento é a integral da velocidade no tempo. Tá? Vocês não precisam saber isso, a gente está falando aqui, a gente está no ensino médio, não precisamos falar de integral, só estou aqui, como eu gosto de fazer, plantando uma sementinha aí para quem for seguir na área, quiser ir um pouco mais fundo, tá? Isso é o que a gente chama de integral, tá? É a área embaixo de uma curva. Então, o deslocamento ele vai ser igual à área do gráfico da velocidade em função do tempo, mesmo nos casos em que a velocidade não é constante. Tá? Isso vai ser muito importante em muitas grandezas que a gente aprende em física ao longo do curso. Quando a gente aprender trabalho, o gráfico da força pelo deslocamento vai ser o trabalho. Quando a gente aprender impulso, o gráfico da força pelo tempo vai ser o impulso. Quando a gente aprender corrente elétrica e carga elétrica, a área do gráfico da corrente elétrica pelo tempo vai me dar a carga elétrica. Então, essa noção de calcular a área e tirar grandezas físicas é um negócio bem, bem importante e que vai aparecer bastante aí em várias situações diferentes que a gente tiver ao longo do curso. Beleza? Mas é isso, gente. Então, era essa parte de teoria que eu queria passar para vocês, tá? Foi rapidinho, tá? E agora a gente vai para os exercícios. Eu tenho 4 exercícios separados para a gente discutir na aula de hoje e eu quero que vocês guardem esta informação aqui, ó. Essa é a informação importante do vídeo. O gráfico, a área do gráfico da velocidade pelo tempo vai me dar o deslocamento. Ah, a área do gráfico da posição pelo tempo me dá a velocidade? Não. Lembra? Posição por tempo, a gente tira a velocidade pela inclinação. Então, posição por tempo, velocidade sai pela inclinação. Tá? Se eu tiver velocidade e tempo, o deslocamento sai pela área. Tá? Isso é bem importante da gente entender. Legal? Então, ok. Vamos agora fazer alguns exercícios que envolvam essa ideia aqui. Tá? Vamos começar por um exercício da Unicamp de 2017, da primeira fase. Né? Sempre cai alguma questão de cinemática na primeira fase da Unicamp. E em 2017 a questão que caiu foi sobre esse assunto que a gente está discutindo aqui nesse vídeo. Vamos lá, vamos resolver essa questão Unicamp 2017. Uma dica que eu dou para você que está assistindo esse vídeo, se você quiser treinar um pouco, é o seguinte. Pausa o vídeo agora, lê a questão, tenta resolver a questão sozinho, e aí depois dá play e continua acompanhando o vídeo. Então vou dar aí um tempinho para você tentar fazer. Então pausa o vídeo e tenta resolver. Bom, espero que você tenha conseguido resolver, né? E agora eu vou resolver a questão para você. Legal? Então vamos lá. O semáforo é um dos recursos utilizados para organizar o tráfego de veículos e de pedestres nas grandes cidades. Considere que um carro trafega em um trecho de uma via retilínea em que a gente tem 3 semáforos. O gráfico abaixo mostra a velocidade do carro em função do tempo, ao passar por um trecho em que o carro teve que parar nos 3 semáforos. A distância entre o primeiro e o terceiro semáforo é. Bom, gente, quando ele pergunta a distância entre o primeiro e o terceiro semáforo, o que ele está querendo que a gente calcule é qual foi a distância que o carro andou entre a primeira parada e a terceira parada. Então aqui, ó, no instante t igual a 5, abre o semáforo, o primeiro semáforo. Aí ele abriu, ele acelera, né, ele aumenta a velocidade e tal, aí ele se move com uma velocidade constante por um tempo. Aí ele encontra o segundo semáforo, ele para, a velocidade diminui, tá? E aí ele fica parado aqui 20 segundos no semáforo, no segundo semáforo, e aí o segundo semáforo abre, ele entra em movimento de novo, com uma certa velocidade, tal, até que ele para no terceiro semáforo. Então, se eu calcular o deslocamento entre este instante de tempo, 5 segundos, e este instante de tempo, 65 segundos, se eu calcular esse deslocamento, eu vou ter a distância entre o primeiro e o terceiro semáforo. Legal? Bom, vamos lá. O que acontece? Acontece que é meio fácil a gente perceber que nesse movimento a velocidade não é constante. Tá? A velocidade, obviamente, claramente não é constante, até porque tem momentos que ele está parado, tem momentos que ele está em movimento, então a velocidade não é uma coisa constante aqui. Né? Então,
Mas como a gente tem o gráfico da velocidade pelo tempo, e esse é o assunto que a gente está discutindo na aula de hoje, se a gente calcular essas áreas aqui, ó, esta área, e depois essa área, e somar essas duas áreas, a gente vai ter o deslocamento do carro entre os semáforos, que é exatamente o que a gente quer. Então vamos lá, vamos calcular primeiro esta área aqui. Essa área vai ser, vamos lá, vou chamar aqui de A1. Essa área 1 vai ser um trapézio, né? Lembrando, a área do trapézio, base maior, deixa eu escrever aqui a fórmula da área do trapézio. A gente sempre pega a base maior, soma com a base menor, multiplica pela altura e divide por 2. Então vamos lá. Nesse primeiro trapézio, a base maior vai aqui, ó, do 5 até o 25, então ela é 20. Já a base menor vai aqui, ó, do 10 até o 20. Ela vale 10. A altura é 10, ó. A altura é isso aqui, ó. Dividido por 2. Bom, isso aqui vai dar 30, dividido por 2, 15, vezes 10, 150. Então, eu posso dizer que a distância entre o primeiro e o segundo semáforo é de 150 metros. Legal? Velocidade está em metros por segundo, o tempo está em segundos, o deslocamento dá em metros. Então, se ele tivesse perguntado qual é a distância entre o primeiro e o segundo semáforo, seria 150 metros. Vamos agora calcular a área 2, que é a área azul. Né? A base maior é 20, a menor continua sendo 10, então isso não vai mudar. 20 mais 10, só que agora a altura é 12. Tá? E aí vai ficar 30 vezes 6, que dá 180. Então, se ele perguntasse qual é a distância entre o segundo e o terceiro semáforo, seria 180 metros. Como ele quer entre o primeiro e o terceiro, eu preciso somar essas duas distâncias, esses dois deslocamentos. E aí eu somo aqui, ó, 150 mais 180, isso vai me dar 330 metros. E essa é a resposta do problema. Alternativa A. A distância percorrida, o deslocamento do carro, que é a soma das áreas aí, vai ser 330 metros. E essa é a distância entre o primeiro e o terceiro semáforo. Super tranquilo, né? Era só calcular a área, né? Lembrando que a área do gráfico V por T é o deslocamento, e aí o problema está automaticamente resolvido. Beleza? Então, era uma questão tranquilinha, né? Então, a primeira questão aqui que eu quis fazer na aula de hoje era uma questão um pouquinho mais fácil. Agora, vamos para a segunda questão que eu tenho separado aqui, que é uma questão do Mackenzie, de 2014, que é uma questão um pouquinho mais apimentada. É uma questão que dá um pouquinho mais de trabalho. Tá? Então, vamos lá. Nessa questão, ele fala o seguinte. Ó. Certo piloto de kart é avaliado durante uma prova, ao longo de um trecho retilíneo de 200 metros de comprimento. O tempo gasto nesse deslocamento foi de 20 segundos e a velocidade escalar do veículo variou segundo o diagrama a seguir. Nesse caso, ele quer saber quanto que vale a velocidade v no instante em que o carro concluiu o trecho. Que o kart, né, concluiu o trecho. Ele quer saber quanto que vale essa velocidade v aqui. Tá? Então, vamos lá. Antes de eu dar qualquer dica, pausa o vídeo, lê o enunciado de novo, tenta resolver e aí depois você segue o vídeo para acompanhar a minha resolução. Bom, espero que você tenha conseguido resolver a questão. Agora vamos resolver ela. Então vamos lá. Ok, gente. E reparem que ele deu para a gente o comprimento da pista. Isso aqui deve corresponder ao deslocamento total do carro, não é? Consequentemente, se eu calcular a área aqui, ó, somar essa área com essa área com essa área, eu vou ter tem que dar 200, né? Que é o deslocamento total. E é isso que a gente vai fazer. Então vamos pegar esta área aqui primeiro e calcular ela. Essa área aqui, ó, vai ser o que eu vou chamar de A1? Vai ser a área de um triângulo, né? A base do triângulo é 12, a altura do triângulo é 12,5. Aí eu divido isso por 2. Tá? Daí é só fazer 12 vezes 12, 12 dividido por 2 dá 6. Tá? E aí a gente faz 6 vezes 12,5. 6 vezes 12,5 dá 75. Então aqui a gente tem uma área de 75. Aí, agora eu vou pegar esta área aqui. Ó. Esta área aqui vai ser o A2, é simplesmente a área de um
retângulo. Eu sei que parece um quadrado, mas aqui vale 4 e aqui vale 12,5, então na prática não é um quadrado, tá? Mas a gente calcula essa área como sendo a base, que é 4, vezes a altura, que é 12,5. Isso aqui vai dar 50. Por fim, a gente tem que pensar nesta área aqui. Esta área aqui é a área de um trapézio, tá? E aí a área desse trapézio vai ser base maior. Repara que a base maior do trapézio é esse cara aqui, ó. Vale V, tá? Mais a base menor, que é este cara aqui, vale 12,5. Aí eu preciso multiplicar este cara pela altura, que é 4, e dividir por 2. E aí quando a gente fizer isso, a gente vai encontrar o seguinte. A gente vai encontrar que o A3 é o 4 dividido por 2 dá 2. Então vai ficar 2V mais 25, que é o 2 vezes 12,5. E aí é aqui que vem o pulo do gato para a gente resolver a questão. Se eu somar essas três áreas, A1 com A2 com A3, isso tem que dar o deslocamento total. Então o que eu vou fazer? Eu vou somar todo mundo. Vai ficar 75 mais 50 mais 2V mais 25. Isso tem que ser igual ao deslocamento total, 200 metros. Aí, 25 com 75 dá 100, com 50, 150. 2V igual 200 menos 150 dá 50. Passo 2 dividindo. O V que eu quero encontrar, que é esse V aqui, vai ser 25 metros por segundo. E aí eu sei que muita gente vai assinar a alternativa E, só tomem cuidado, porque as alternativas estão em km por hora. Então eu preciso pegar esse número aqui e multiplicar por 3,6. Né? No vídeo 2 eu expliquei, né, como que você converte de km por hora para metros por segundo e de metros por segundo para km por hora. A gente precisa multiplicar esse número por 3,6 e quando a gente faz isso, a gente vai encontrar 90 km por hora. A gente encontra uma velocidade aqui de 90 km por hora. E aí a gente assinala a alternativa A. Essa velocidade V, que é a velocidade do kart no final do percurso, né, corresponde a 90 km por hora. Então, essa questão já era um pouquinho mais apimentada, né? Mas a ideia básica da questão é que a área embaixo da curva da velocidade pelo tempo me dá o deslocamento que nessa questão ele deu pronto para a gente. Tá? Então, a questão não era tão difícil assim, mas concordo que não era uma questão assim tão fácil também não. Beleza? Legal, gente. Agora vamos fazer uma outra questão. Deixa eu pegar a questão aqui primeiro. Essa próxima questão é uma questão dos daqueles vestibulares que a VUNESP faz para as faculdades de medicina particulares. Tá? Por exemplo, a VUNESP faz as provas da São Camilo, faz as provas da Unimes, da Unisa e de várias outras faculdades aí, né, de medicina particulares, também faz a Santa Casa e tudo mais, só que essa aqui não é da Santa Casa, também não é do Einstein, tá? E aí tem uma sequência de vestibulares que ela organiza, inclusive tem questões muito boas nesses vestibulares, e aí eu peguei uma dessas questões. Eu não sei exatamente de qual vestibular é essa, sinceramente, eu não sei, realmente não sei, tá? Mas é de um desses vestibulares, tá? De medicina que a VUNESP organiza. Bom, então ele fala assim: em uma rua retilínea, um automóvel parte do repouso após a abertura de um semáforo. É o que está acontecendo aqui, ó. T igual a zero, a velocidade é zero. Depois de deslocar-se por 300 metros, ele para novamente no semáforo vermelho. Entre os dois semáforos, a velocidade do automóvel variou em função do tempo, conforme representado no gráfico. Ele quer saber quanto que vale o V máximo, qual é a velocidade máxima desenvolvida pelo automóvel nesse trajeto. Então, vou dar uma pausa para você tentar fazer, e aí depois que você tentar fazer, dá play no vídeo e acompanha a resolução. Bom, essa questão ela é muito parecida com a questão do Mackenzie. Na real, ela é mais fácil que aquela questão do Mackenzie. Eu devia ter feito essa primeiro e depois aquela, né? Porque aqui, ó, o que a gente vai fazer? A área desse gráfico tem que ser 300. E aí, com isso, eu vou encontrar esse V máximo. Bom, a área desse gráfico vai ser a área do trapézio. Qual que é a área do trapézio? Base maior, repara que a base maior agora está aqui, ó, vale 30, mais base menor, vale 10. Então, vamos escrever aqui. Base maior
mais base menor, vezes a altura, que é o V máximo, dividido por 2. Isso aqui tem que ser igual a 300, que é o deslocamento total. Com isso, a gente encontra o V máximo. Isso aqui vai ficar 40 dividido por 2 dá 20. Então, 20 V máximo é igual a 300. Eu vou passar o 20 dividindo. Eu vou encontrar que V máximo, a velocidade máxima desenvolvida pelo carro no trajeto, é de 15 metros por segundo, o que vai me levar à alternativa D. Tranquilo? Então, questão super tranquila, né? Principalmente agora que a gente resolveu aquela questão do Mackenzie antes, essa questão ficou super fácil. Tá? Era só relacionar a área do gráfico da velocidade pelo tempo com o deslocamento e daí tirar o que ele pediu. Legal? Ok, então mais uma questão finalizada. E agora, gente, eu vou para a última questão da aula de hoje, que é uma questão importantíssima para eu diferenciar duas coisas. Tá? Vai ser uma questão muito importante para a gente diferenciar o deslocamento escalar da chamada distância percorrida. E eu vou explicar o porquê que isso é um ponto muito delicado. Tá? Então, vou colocar a questão aqui e aí a gente vai resolver ela. Tá? Então, antes de eu ler o enunciado, deixa eu só comentar uma coisa com vocês. Tá? Eu sei que para muita gente, deslocamento e distância percorrida deve ser a mesma coisa, mas eu vou mostrar para vocês que não é. Tá? Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui uma reta, tá? Com algumas posições marcadas. Eu tenho aqui a posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5. Vamos supor que o corpo começa na posição 2, aí ele vai da posição 2 para a posição 3, da posição 3 ele vai para a posição 4, da posição 4 ele vai para a posição 5 e da posição 5 ele volta para a posição 4. Tudo bem? Então ele saltou aí da 2 para 3, depois da 3 para 4, depois da 4 para 5, depois ele foi da 5 para 4. Se eu for fazer o deslocamento escalar, eu vou pegar a posição final, que foi 4, menos a posição inicial, que era 2, e vou ter um deslocamento aqui de 2 metros. Tá? Então, um deslocamento escalar de 2 metros. Mas se eu for pegar a distância percorrida, eu tenho que somar todas as distâncias. E ele vai ter percorrido 1 metro, 1 metro, 1 metro e 1 metro. Ele vai ter percorrido 4 metros. Reparem como são coisas diferentes. A distância percorrida é diferente do deslocamento escalar. Tá? Então a gente precisa tomar esse tipo de cuidado. E essa questão aqui, ela aborda exatamente isso. Tá? Porque reparem que aqui eu tenho o gráfico da velocidade pelo tempo. Então se eu calcular a área embaixo da curva, eu vou estar calculando o deslocamento. Acontece que aqui, esse gráfico tem parte dele negativo, abaixo do eixo horizontal. O que eu faço com essa área negativa? Como que eu interpreto isso? E é isso que a gente vai discutir nessa questão para finalizar esse vídeo. Legal? Então deixa eu apagar aqui a minha consideração sobre deslocamento e distância percorrida. Expliquei, né? Porque são coisas diferentes. Resumindo, se o corpo sempre andar para frente ou sempre andar para trás, se ele não mudar a orientação dele, né, se o movimento for sempre progressivo ou sempre regressivo, né, o deslocamento vai ser igual à distância percorrida. Tá? Agora, se o corpo no meio do caminho ele anda para frente, depois um pedaço, depois ele anda para trás outro pedaço, tal. Nessas situações, o deslocamento escalar vai ser diferente da distância percorrida, tá? Bom, e é exatamente o que acontece nessa questão. Ele fala assim, uma partícula se move sobre o eixo x e num instante t igual a 0, sua posição é x igual a 4 metros. Então, quando t é 0, a posição que o corpo está é 4 metros. Tá? Considere que a velocidade escalar dessa partícula varia de acordo com o seguinte gráfico da velocidade pelo tempo. A posição dessa mesma partícula quando t igual a 12 segundos fica definida por qual coordenada? Ele quer saber se em t igual a 0, no instante inicial, a posição da partícula era 4 metros, era x igual a 4 metros, qual é a posição da partícula depois de 12 segundos? Bom, gente, o que vai acontecer? Reparem que de 0 até 4 segundos, a velocidade ela é positiva. Como que eu sei que ela é positiva? No t igual a 0, a velocidade é 2.
No t igual a 2, a velocidade vai ser alguma coisa aqui que eu diria que é 1. No t igual a 4, a velocidade é 0. Agora, no t igual a 6, a velocidade ela ficou negativa. O valor da velocidade é negativo. No t igual a 8, a velocidade é menos 2. E até no t igual a 10 ela continua negativa. E no t igual a 12 ela volta a ser 0. Tá? Então, o que está acontecendo? Nessa primeira região aqui, em que a velocidade é positiva, a gente tem um movimento progressivo. O carro está andando para frente. Nessa região aqui, em que a velocidade é negativa, a gente tem um movimento regressivo ou retrógrado. O carro está andando para trás. Com isso, o deslocamento que eu dou nessa primeira parte vai ser um deslocamento positivo. Porque eu estou andando para frente. O deslocamento que eu dou nessa segunda parte vai ser um deslocamento negativo. Porque eu estou andando para trás. Então, essa parte do gráfico que está aqui abaixo do eixo horizontal vai contribuir com uma área negativa, com um deslocamento negativo. Isso quando eu estiver pensando no deslocamento escalar, que o para frente e para trás faz diferença. Se eu estiver pensando na distância percorrida apenas, aí não preciso me preocupar com o sinal, eu somo as duas áreas, sem se preocupar com o sinal. Como nessa questão eu estou preocupado com o deslocamento escalar e não com distância percorrida, aí eu vou ter que considerar que essa área é positiva e essa é negativa. Legal? Então, espero que isso tenha ficado claro, tá? Então, vamos lá, vamos fazer as contas aqui. Essa área aqui, ó, vai ser a área de um triângulo. Fácil de calcular. Vou colocar aqui, ó, A1 igual. A base é 4, a altura é 2, divido por 2, 4. Essa é a primeira área. A segunda área vai ser um triângulo também, só que agora a base é 8, que eu vou aqui do 4 até o 12. A altura é 2 aqui, tá? Aí eu divido por 2 e eu encontro um deslocamento de 8. Qual que é a interpretação que eu dou? É o seguinte, nos primeiros 4 segundos, o corpo andou 4 metros para frente. Nos 8 segundos seguintes, ele andou 8 metros para trás. De modo que o deslocamento total dele, escalar, foi 4 metros para frente, 8 metros para trás. Vou até fazer aqui, ó, de um jeito mais bonito. Eu vou somar o mais 4 com mais menos 8. E aí isso aqui deu um deslocamento total de menos 4 metros. Se eu tivesse interessado na distância percorrida, se eu andei 4 para frente e 8 para trás, eu percorri 12 metros. 4 andando para frente e 8 para trás. Se fosse distância percorrida, seria 12. Mas eu estou interessado no deslocamento. Por isso, é menos 4. Então, se eu desenhar aqui um sistema de coordenadas indicando onde aqui é a posição 0, ele começou na posição 4. Aí ele vai andar 4 metros para frente. Quando ele anda 4 metros para frente, ele vem parar na posição 8. Então ele anda aqui 4 metros para frente. E depois ele anda 8 metros para trás e vem parar na posição 0. Então no final do percurso, ele está na posição x igual a 0. Eu poderia ter chegado nessa conclusão simplesmente usando o ΔS. ΔS é o S final menos o S inicial. O ΔS é menos 4. O S final é o que eu quero. O S0 é 4, ele partiu da posição 4. Resolvo essa equação e encontro que o S é igual a 0 metros, que é o que ele queria na questão também. Legal? Então, esse exercício eu acho ele é simples, tá? Mas eu acho ele muito importante para eu ressaltar essa diferença com vocês do movimento progressivo para o movimento retrógrado ou regressivo, né? E como que a gente diferencia um pouquinho aí o deslocamento escalar da distância percorrida. Legal? Então é isso, gente. Vou fechando o vídeo por aqui. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo com seus amigos, com as pessoas que possam se interessar por ele, se inscrever no canal e dar uma força aí pra gente, beleza? Então é isso. Próximo vídeo eu prometo que eu vou falar sobre MRU. A gente vai começar a falar aí de MRU, função horária da posição no MRU e esses tipos de problema. Legal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.